Hello and welcome to one more video. E no vídeo de hoje eu tô de terno porque a gente vai aprender inglês com Suits, uma série de advogados. E se você é novo aqui no canal, o nosso objetivo de estudar inglês com séries e filmes todas as semanas é te ajudar a ter um contato maior com o inglês mesmo estando no Brasil. Além disso, absorver novas palavras para o seu vocabulário e também não ficar por fora das piadas nem das expressões que os americanos têm. Se você já gostou da ideia, como seu advogado eu recomendo que você já deixe o seu like e se inscreva no canal. Até porque Vossa Excelência não vai demorar nem 5 segundos para resolver esse problema e ainda por cima vai ajudar muito a gente e outras pessoas que precisam saber que esse vídeo aqui tá te ajudando a aprender inglês. Então, se você puder fazer isso, eu te recomendo. Senão não vai ter fiança pra você. Usei um monte de termo aleatório, não fez sentido nenhum, mas bora pro vídeo. What did you get me? I said I was gonna get you a 158. I told you I wanted a 175, and I told you only 1 out of 100 people can score that. You're a B- student, you got 1,000 on your SATs. If I get you a 175, they'll know you cheated. So only a genius loser can get a 175? Actually, no, I would get a 180. I can have my money, please? Whoa, this is only half. Then why don't you go call the police? E pelo que eu tô vendo no processo de hoje, a gente vai estudar essa cena que já apareceu pra você. E essa cena aqui eu tenho que te contextualizar pra você não ficar perdido. Essa cena já começa mostrando o Mike, que tá aparecendo aqui, que é um dos personagens principais da série. Ele é um menino meio perturbado que no futuro vai começar a trabalhar como advogado ali para um escritório muito importante. Mas antes dele começar nessa vida como advogado, ele ganhava a vida vendendo o teste meio que o teste da ordem dos Estados Unidos, no caso meio que é o teste para passar na OAB que os americanos têm, porque ele era muito inteligente e conseguia passar. Então as pessoas pagavam para ele e ele fazia o teste e é assim que começa meio que nessa conversa. E de acordo com esse processo que a gente está estudando hoje também, essa cena é um pouquinho longa e por isso que a gente vai estudar só metade dela. Eu sei que ela pareceu curta no início, mas tem muita coisa que você pode aprender com metade dela. E é por isso que a gente vai fazer isso e depois eu tenho um desafio para a segunda parte dela para você. Então, bora começar agora a ver de novo a parte que a gente vai estudar hoje. Então, Lucas, coloca aí pra gente, por favor. What did you get me? I said I was gonna get you a 158. I told you I wanted a 175, and I told you only 1 out of 100 people can score that. E logo nessa primeira parte, o Mike ele começa fazendo algo. Você acha que o Mike começa calling the man or Mike was knocking on the man's door? Bom, ele já começa knocking on the man's door, que é no caso batendo na porta do cara. E assim que o cara abre a porta que vê que é ele já pergunta: What did you get me? What did you get me? E essa frase aí já começa com o get, um dos verbos mais legais em inglês que eu gosto de chamar do verbo coringa, porque ele pode ter vários significados. E aqui que já vai uma dica para você aprender o get. Aprenda o que ele significa naquela frase que você está usando. Por exemplo, nessa frase ele vai ter um significado que eu já vou explicar para vocês, então vamos nos concentrar nesse. O get em geral significa ganhar ou pegar, mas quando se trata dessa frase aqui, ele vai significar meio que tirar. Por quê? Tirar na prova. Lembra que a gente está falando que ele fez a prova lá dos advogados pro cara? Então o cara já pergunta, What did you get me? Então, get vai significar tirar na prova. Por exemplo, digamos que eu tenha tirado 10 na minha prova. Então no passado get é got, então eu falaria I got 10 on my test. I got 10 or A on my test, né? Lá nos Estados Unidos eles usam A, B, C, D. Então vamos lá, I got A on my test. Viu aí? Não é tão difícil de entender. Quando o cara usa What did you get me on the test? Lucas, por favor, coloca aí no quadro pra gente aqui pro pessoal analisar. Estão vendo aí que tem o did nessa frase? O did ele não tem significado direto na frase, mas ele indica que é uma pergunta e que a pergunta está no passado. Então, ele realmente perguntou quanto que ele tirou ali para ele na prova. Por isso que o did aparece, porque é algo que está no passado. Então, quando você tem uma frase que você queira fazer uma pergunta no passado, o did tem que estar ali logo antes do sujeito. Eu vou explicar mais isso no final do vídeo, então aguenta aí um pouquinho. Então, acho que já deu para entender que quando ele pergunta What did you get me? Ele realmente quer dizer quanto que você, what did you get me? Ou seja, tirou pra mim. Ou seja, quanto que ele tirou na prova pra ele. E aí o Mike responde isso aí, ó.
I said I was gonna get you a 158. O Mike responde, what I said I was gonna get you, 158. Então ele começa já dando a resposta direta, usando o what para falar. Eu tirei o what, ou seja, o que, aí ele continua, que é o que a gente vai pegar agora. Quando ele fala what I said, ele está querendo usar o said, que significa say no passado, que é o verbo falar, dizer. Então, o que eu disse. Faz sentido, né? Então ele fala what I said, o que eu disse. Então ele já tinha combinado algo com o cara. E ele falou o quê? What I said. E aí ele usa o said para falar que foi exatamente o que ele disse que iria tirar pro cara, que foi o que ele tirou. Por exemplo, para ficar mais claro, se eu quiser mostrar que eu disse que você é legal, eu falaria I said you are nice. Compreendeu? Então quando ele fala what I said, ele estava querendo dizer o que eu disse. Mas o que ele disse o quê? O que ele disse que tiraria pro cara. Nessa frase aqui, quando ele fala I was gonna get you, o gonna significa going to. E meio que forma uma ideia do que aconteceu no passado, ok? Então o que ele falou ali? O que eu disse que eu estava indo tirar pra você, porque ele conversou com o cara antes para falar quanto que ele estaria indo tirar pra ele na prova. Então por isso que ele falou I was gonna get you. Beleza? Então acho que essa daqui ficou claro. Eu não vou concentrar muito nessas frases, porque o gonna já tinha explicado no vídeo passado e ele realmente só significa going to. E o was com going to representa o passado contínuo, ou seja, uma ação que estava acontecendo no passado. E por isso que ele fala, o que eu disse, what I said, I was going to get you. Ou seja, o que eu disse que I was going to get you, estava indo tirar para você. Beleza? Mas o que eu quero que você se concentre agora é no número 158. Você lembra e você acha que o Mike, ele falou 158 ou 158? E eu sei que parece que eu tô falando a mesma coisa. Realmente, eu tô falando o mesmo número. Mas qual que você acha que o Mike falou? Sim, se você falou que ele falou 158, você tá certo. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, uma curiosidade é que muitas vezes eles não vão falar o número por completo de maneira certa, como a gente fala, 158. Eles vão dividir os números que tem 3 dígitos e falar o primeiro dígito e depois os dois juntos. Então, por exemplo, em vez de falar 158, eles falam 158. Então, 158. Mas para ficar claro que eles realmente usam os números desse jeito, vamos se concentrar na resposta que o cliente do Mike nos deu. Ele fala, I told you I wanted 175. Então, você vê que ele realmente diz 175, 175 em vez de 175. Então, deu para captar que eles realmente vão falar os números assim. E aí, vamos agora concentrar no que ele terminou de dizer ali na frase, né? Ele fala, I told you I wanted. Quando ele fala o told, é o verbo tell no passado, que é parecido com say, tem algumas diferençazinhas que eu não vou explicar nesse vídeo, mas eu quero que você entenda é que ele geralmente vai vir acompanhado de uma pessoa, você sempre tell someone, você sempre vai dizer para alguém com o tell, e o que acontece? A outra pessoa sempre vai aparecer ali junto com o tell, no caso, no passado, told. Então quando ele fala I told you, é a mesma coisa dele ter falado, eu disse pra você. No português a gente coloca a preposição para, mas no inglês ele só coloca o verbo e a pessoa. I told you, você sempre diz alguém. Você diz algo pra alguém aqui no português, né? Mas lá vocês dizem pra alguém, já direto, tá? E não coloca esse para na hora de falar. Então quando ele fala I told you, o que ele falou, que ele disse pro Mike, né? Ele falou I told you I wanted. Wanted nada mais é do que o verbo want no passado, ou seja, o verbo que indica querer. Então quando ele fala I told you I wanted 175, ele está querendo dizer que ele disse pro Mike que ele queria o 175 na prova. Sacaram? Mas quando o cara fala que queria tirar 1,75, o Mike já responde para ele falando I told you only 1 out of 100 students can score that. Então aqui o I told you, vocês já sabem o que significa. Mas vamos entender o que significa score. Score é realmente marcar. É muito usado nos esportes também. Por exemplo, se eu marcar um gol, eu falo I scored a goal, ok? Então é bem usado nos esportes e é bem simples de ser entendido. Mas o Mike estava falando que apenas uma quantidade específica de alunos conseguem score aquele 175. Por isso que ele fala can score that. Então apenas aquele número ali, que no caso ele fala 1 out of 100. Então quando você quer falar de tanto, você usa o out of. Por exemplo,
Se eu quero dizer que apenas 1 a cada 20 pessoas passam em provas de inglês, então eu vou falar 1 out of 20. Foi 20 que eu falei? Foi. Falei 1 de cada 20. Vamos rebobinar. E agora vamos dizer que eu quero dizer que apenas 1 de cada 20 pessoas realmente consegue fazer alguma coisa, como por exemplo, aprender inglês. Então eu falaria 1 out of 20 people can learn English. Viram? Então eu uso o out of para indicar uma de alguma coisa. Pode ser mais, né? Não precisa ser só um. Por exemplo, no Brasil isso é um fato mesmo. Apenas 5 out of 100 people speak English. Ou seja, a cada 100 pessoas, apenas 5 falam inglês no Brasil. Eu acho que são esses os dados mesmo. Mas eu acho que deu para entender, né? Então, quando ele fala only one, é porque realmente é apenas uma pessoa de quantas? De 100. Por isso que ele fala only one out of 100. É tipo uma tirada de 100. 1 out of 100. Beleza? Então é isso aí a conversa. O cara pergunta quanto que ele tirou. O Mike fala que ele tirou 158. E aí depois o cara fala, como assim? Eu pedi 175. E aí o Mike fala que não tiraria o 175 porque apenas 1 out of 100 consegue tirar aquela nota. Consegue marcar aquela pontuação. Entenderam? Então, vamos por aqui que antes eu quero te mostrar só mais uma coisinha que eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. E bom, lembra que eu falei que tinha um desafio pra você? Eu quero fazer o seguinte, o Lucas vai colocar o último pedaço dessa cena que você ainda não viu, na verdade você viu no início, mas a gente ainda não estudou, e eu quero que você se concentre apenas em entender quanto que o Mike fala que ele consegue tirar naquela prova, beleza? E aí você me responde com as opções que vão aparecer depois, então bora lá! You're a B- student, you got 1,000 on your SATs. If I get you a 175, they'll know you cheated. So only a genius loser can get a 175? Actually, no, I would get a 180. I can have my money, please? E bom, se você marcou 180, 180, você acertou. É realmente isso que o Mike falou que ele conseguiria tirar e você já está esperto entendendo os números. Mas agora eu quero resumir para você a gramática que apareceu nessa parte que a gente estudou. Eu sei que foi um pedaço pequeno, mas já apareceu muita gramática que você pode já absorver ali e treinar hoje para realmente masterizar isso que a gente estudou, hein? E a gramática foi do Simple Past, passado simples. E como é que você forma uma frase no passado simples? Na afirmativa, você só vai precisar colocar uma pessoa, o sujeito, acho que é desse lado aqui, um sujeito. Você vai precisar colocar um verbo no passado e depois um complemento. Como, por exemplo, I told you I wanted 175. Você viu? I told you. No caso, I vai ser um sujeito, a pessoa que está praticando a ação. O told é o verbo tell no passado, dizer, né? E você diz para alguém, qual que é o complemento? O alguém. Quem era o alguém? O você nessa frase, o you. Então, I told you. Entenderam? Então é assim que você forma. Quando você vai formar uma pergunta, você volta esse verbo que está aqui para o presente, no caso told pode virar tell, e aí você coloca o did na frente, ok? Então, o did you tell me ficaria mais ou menos assim. No caso, vamos conservar o you aqui de novo. Did you tell... Não. Did I tell you? Meu cérebro está bugando aqui, mas eu acho que deu certo. Did I tell you? Isso. No caso, as outras frases que eu falei, did you tell me? Ou então, did you tell her? Também estaria certo, tá? Mas, no caso, eu só queria conservar a mesma frase que a gente tinha visto. E no vídeo a gente viu várias frases assim que eu quero que você observe. Quando é a negativa, você... um detalhe antes da gente ir para a negativa. Quando você tem uma pergunta com WH questions, aquelas palavras com WH que formam perguntas, você vai colocar o WH question, a palavra de WH, antes do did. Então, what did you get me? Lembra dessa frase? What did you get me? Foi what did you get me? Então aqui tem toda a estrutura de uma pergunta, tem o did para indicar a pergunta. E na negativa você só coloca o not, com a forma como se fosse assim. I did not tell you. Então você deixa o verbo normal, coloca o I, coloca o did, coloca o not e aí você coloca o verbo normal e depois o complemento. Não é tão difícil e na verdade é a mesma estrutura de todos os tempos verbais basicamente no inglês quando você tem que usar um auxiliar, beleza? Então eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não tenha medo de colocar aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem aqui, tá certo? Mas vamos para a finalização desse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje.
Foi um pouco corrido porque eu quero trazer um dinamismo aqui para as aulas e eu quero que você comece a absorver a informação de maneira mais rápida. E olha só, eu sei que esse vídeo aqui foi um pedacinho só que a gente assistiu da série, mas é que eu queria te mostrar os detalhes que tem em cada pedaço, você tem como absorver muita coisa. Desafio: crie frases com os verbos como, por exemplo, get, como, por exemplo, wanted, como, por exemplo, said, como, por exemplo, told, no passado, tanto na afirmativa, negativa e interrogativa. Se você fizer isso com cada um dos 4 verbos, você já vai ter 12 frases para você usar em suas viagens, tá vendo? Então isso é muito interessante. Se você gostou, novamente, como seu advogado, eu aconselho você a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque senão não vai acontecer nada judicialmente com você, mas assim, você não vai ajudar a gente, né? E o seu like não demora nem 5 segundos e já ajuda muito a gente pro YouTube entender que esse vídeo aqui realmente te ajudou. Novamente, se você tiver alguma sugestão, você tem o privilégio advogado-cliente, não tem nenhum problema você comentar aqui embaixo, eu não posso te zoar pelo comentário que você colocar. Então, deixa aí o comentário pra gente tirar suas dúvidas e eu te vejo no próximo julgamento. Cara, só um detalhe, eu não sou advogado de verdade, tá? Antes que alguém tente me processar. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.